Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeira série A. Esse vídeo é referente ao momento 3 da situação de aprendizagem 1, página 238 e 239, tá? A atividade, ela pede que você faça uma leitura de texto e responda umas questões. Coisa básica, tá? Mas mesmo assim eu vou falar um pouco das questões. Então, o texto, ele é sobre a cidade de São Luís do Paraitinga, fica ali perto de Taubaté, sabe? Depois de Taubaté. É uma cidadezinha bem pequenininha, tá? Mas é uma cidade histórica, tá? Daquele tipo de cidade que tem ruas de paralelepípedo, sabe? Construções históricas, tá? Aí, no ano de 2009, teve uma grande enchente em São Luís, que destruiu uma boa parte de prédios históricos, tá? Prédio histórico, gente, pode ser... Eu sou de história também, tá? O prédio histórico, ele não é necessariamente um prédio velho, tá? É um prédio com características históricas e com história, tá? E São Luís é uma cidade bem histórica, tá? Só que essa enchente destruiu uma grande parte desse bem histórico que a cidade tinha, tá? Então, o texto, ele quer que você faça uma reflexão, eu vou dar um empurrãozinho, tá? Da seguinte questão, tá? Como que a gente faz para ter um equilíbrio entre a vida do ser humano, tá? No espaço geográfico que é um espaço que a gente vive, tá? A questão histórica e a questão ambiental, tá? Então, esse fato de São Luís teve esses tipos de problema. Primeiro, uma ação da natureza que é a chuva, certo? Juntamente com a ação do ser humano que colabora para a enchente, tá? A natureza, ela tem o seu andamento, certo? Só que o ser humano, ele colabora para o andamento da natureza. Então, o desequilíbrio do clima no mundo faz com que tenha chuvas no volume que antes não tinha, chuvas num período que antes não tinha. Então, isso não é uma questão da natureza, isso é uma resposta da natureza em relação ao ser humano, ao que o ser humano faz no ambiente, tá? Então, aqui na página 239 vai ter um link de um vídeo falando sobre São Luís. Se você quiser ver, veja, assista, tá? Aqui a outra fonte é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IPHAN, que vai falar sobre essa questão do patrimônio histórico, tá? E o texto, certo? Então, no computador aqui. Então, você vai precisar ler, tá? E responder as perguntas. Então, o que acontece? Primeira questão. Qual o papel da sociedade como agente de transformação do espaço geográfico? Tradução. Qual é o papel nosso, ser humano, tá? Não individual, coletivo, tá? Como pessoa que transforma o espaço geográfico, que é o espaço que a gente vive. Espaço natureza mais construção do homem. Então, o que o ser humano faz? Qual é o papel do ser humano na transformação? Ele faz alguma coisa? Ele não faz nada? O que ele faz é bom? O que ele faz é ruim? Tá? Então, seguindo aí, dá para escrever bastante coisa. 2. Como o planejamento é fundamental para a tomada de decisões coletivas? Como o planejamento da sociedade, certo? O planejamento para pensar sobre a questão da enchente, a questão do patrimônio histórico, seria importante, certo? Porque quando você tem planejamento, as coisas seguem melhor, certo? Então, se você vive numa cidade que você sabe que naquele ponto ali tem enchente, se você tem um planejamento, você consegue prevenir que isso aconteça. Só que isso é uma ação de quem? Quem que faz isso, tá? 3. Por que é importante analisar processos históricos geográficos associados à transformação do espaço? O palavreado é difícil, né? Mas na verdade a questão não é tão difícil assim. Por que é importante analisar processos históricos? Por que é importante analisar como o ser humano se desenvolveu, tá? Olha o barulho.
tá? Se alguém não conseguir ouvir, me fala, tá? Voltando ao raciocínio. Processos históricos. Então, o processo que o ser humano, o nosso processo no espaço. Então, pensa só que antigamente as cidades eram pequenininhas, elas estão crescendo, crescendo, crescendo. Isso é um processo histórico geográfico, tá? Então, por que é importante analisar isso? Então, vamos pensar lá na questão de São Luís do Paraitinga, tá? O ser humano se desenvolveu historicamente, né? E a questão geográfica do espaço, que é, por exemplo, a enchente, as chuvas, entrar em conflito, certo? Então, por que é importante analisar os dois, certo? Então, por exemplo, eu vou analisar um espaço e eu analiso só o espaço, eu não analiso o que aconteceu antes, que é a questão histórica. Então, por que é importante fazer esse link, esse casamento dos dois, tá? Então, eu acho que pode ser que tenha ajudado um pouco a responder as questões. Mesma coisa que eu falo em todo vídeo, me procure, pergunte, privado, grupo, vídeo, áudio, texto, não deixe de fazer, tá? Se você não fazer porque você não entendeu, hoje não é mais desculpa, tá? A gente está aqui para ajudar. Então, né, pesquise no Google, veja vídeos no YouTube, tá? Assista às aulas do Centro de Mídia, que ajuda muito, tá bom? Obrigada e até a próxima.